feche os seus olhos e peça. Eu sei que você, né, já veio aqui para ouvir a palavra mesmo, mas fala, Senhor, meu Deus, tem um carinho sobre a minha vida, fala comigo, me ajude, traz entendimento sobre a minha mente, para que eu possa sair daqui alimentado da palavra de Deus, amém? Não sei se você já tomou seu café da manhã, mas a gente tem um café aqui que, né, sustenta bem, que é a palavra do Senhor. Então, feche seus olhos, Senhor. Aqui está o Leandro. Eu sei que o Senhor já falou o coração dele, Senhor Jesus, para que cada um de nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, que o nosso coração seja uma terra fértil, que o Senhor venha falar, Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas e produzir o Teu fruto através, meu Deus, da vida do Leandro, Pai. Nos ajude, Senhor, meu Deus, ajude, capacite ele também, e que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir sobre as nossas vidas nesta manhã, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Paz do Senhor aos irmãos, bom dia a todos, estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor, oportunidade de louvar o Senhor pelo domingo de manhã, coisa linda. Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo 21. Mateus capítulo 21, e aí nós vamos ler a partir do versículo 28. Uma passagem conhecida aqui que o Senhor, só Mateus registrou esse acontecimento, só Mateus detalhou dessa maneira o acontecido aqui nessa passagem. Mateus capítulo 21, versículo 28. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entraram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vindo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Jesus vinha, neste capítulo 21, Mateus está falando que Jesus fez lá a purificação do templo, tirou lá os vendedores, né, tirou as pessoas que faziam comércio dentro do templo, fez uma limpeza lá, algumas interpretações que Jesus até ficou bravo, né, jogou tudo para o chão, e soltou ali as pombas que tinham para vender, fez ali aquela limpeza. Depois Jesus continuou caminhando, encontrou ali a figueira que não tinha fruto, mas aí chegam esses homens para interrogar Jesus, com que autoridade Jesus fez essas coisas no templo. E é interessante que Jesus responde com outra pergunta e fala: olha, eu também vou fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade? O batismo de João é dos homens ou é de Deus? Aí ele fala: agora me pegou, né? Aí eles pensaram: se eu respondo é de Deus, Jesus vai falar: então por que vocês não creram? Se eu respondo é dos homens, nós vamos criar um problema aqui, porque tem uma multidão aqui que seguiu a João e vai causar algum problema. Então vamos responder que nós não sabemos? Nós não sabemos. Aí Jesus falou: então também não digo com que autoridade eu fiz isso. Pronto, simples assim. E aí Jesus entra nesse texto do versículo 28 que nós lemos, e Jesus dá o exemplo de um pai que tinha 2 filhos, e é interessante que o pai chama esse filho para trabalhar na vinha. E aí eu quero falar do chamado do pai.
Dá a impressão assim que, ao ler esse texto, que é um chamado imperativo, uma ordem. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, uma ordem do pai. E nós que conhecemos o pai, nós sabemos que o pai não chama dessa maneira imperativa. O pai nos chama com amor. O pai nos chama com carinho. O pai, na verdade, o pai nos faz um convite. Olha, filho, se quiseres, venha. A gente conhece o Senhor e a gente sabe que a nenhum de nós não estamos aqui nessa manhã, nenhum por forma imperativa. Ligou para alguém, pastor, nessa manhã, dizendo, vai no culto agora cedo? Pastora Beth, não? Marcão? Não, todos nós viemos aqui porque nós sentimos prazer em estar na casa do Senhor, porque nós sentimos bem em estar aqui, porque nós conhecemos do Senhor, porque nós queremos ouvir do Senhor. Nem mesmo o próprio Deus, talvez Ele tenha te chamado lá perto das 9 horas, quando o seu celular despertou. Talvez o Espírito Santo te fez um convite, vou à casa do Senhor. Mas nada por ordem, nada por uma imperatividade. Não é? Nós não estamos aqui obrigados, nós não servimos o Senhor obrigado, nós estamos aqui porque Ele nos amou, porque Ele morreu na cruz, porque nós vamos participar do corpo do Senhor. Nós estamos aqui porque nós temos uma comunhão com os irmãos, nós temos a comunhão com Deus. Nós estamos aqui, nós somos livres para estarmos aqui nesta manhã. O chamado do Senhor não é uma ordem imperativa, mas o chamado do Senhor é um convite, e nós somos felizes por ouvir atentamente este convite. E o Senhor, esse pai, convida para trabalhar na vinha. E olha que gostoso, irmãos, que é estar perto do Senhor. Primeiro que quando o Senhor te chama, você acha que esse pai chamou o filho e falou, olha, vai trabalhar na vinha porque eu vou ficar aqui em casa descansando? Não. Quando o Senhor te chama, Ele está junto com você. Esse filho passaria ali talvez o dia inteiro trabalhando com o pai, ao lado do pai, adquirindo talvez experiências ali, que talvez ele jovem, talvez ele não tivesse, mas o pai ali já um trabalhador da vinha, já de muito tempo, com larga experiência, esse jovem teria a oportunidade de aprender com o pai, ao lado do pai. Irmão, quando Deus te chama, você nunca mais vai estar sozinho. Se o Senhor te chamou hoje para trabalhar na obra, para fazer algo na vinha, ou se o Senhor te chamou para fazer parte da vinha, para entrar no reino de Deus, talvez essa seja a manhã da salvação, e você vai fazer parte desse reino, o Pai está te chamando, nunca mais você vai estar sozinho, porque o Pai vai estar contigo. A experiência no trabalho vai estar contigo. A vantagem de trabalhar na vinha é que você está ali com os alimentos frescos. Quem trabalha na vinha, colhe uva. Talvez, eu não conheço, nunca tive essa experiência. Já comi outras frutas direto do pé, mas uva não, talvez você já. Mas é gostoso a gente colher uma fruta direto do pé, naquele momento. Quando o Senhor te chama, irmão, para trabalhar na vinha dele, você tem alimento fresco constantemente, porque o Pai está junto, a vinha é dele. E você pode se alimentar ali da hora que você quiser. Olha que coisa boa. A Bíblia diz que, Jesus falando que quem vem a mim nunca mais terá fome. Nunca mais vai sentir falta de nada, porque está com o Senhor. Quando o Pai te chama para vir, irmão, você não vai mais sentir fome, você está ali com um alimento fresco o tempo inteiro. E uma coisa que é linda, irmãos, que é maravilhoso, que quando o Pai te chama para trabalhar na vinha, a vinha é o quê? Talvez ali aquele pedaço de terra que aquele homem tinha, aquela plantação com as uvas,
nós sabemos que quando aquele pai partisse para o Senhor, aquela vinha seria a herança do filho. Quando você está trabalhando com o pai na vinha, você já está vivendo na herança. Aquilo que nós sempre falamos aqui, né? Nós não esperamos chegar um dia, nós esperamos chegar o dia em que vamos para a glória, mas nós já vamos vivendo a herança desde aqui, Roger. Desde o dia de hoje. Talvez aquele filho teria a oportunidade de conhecer ali o tamanho da terra, de saber quantos pés de uva tinha, quantos quilos de uva aquilo dava, conhecer a profundo a herança que um dia será dele, trabalhando com o Pai, irmãos, estando na presença de Deus, você já vai conhecendo aquilo que um dia nós vamos receber por inteiro do Senhor. E aí diz que tem lá os 2 filhos desse pai. O primeiro, que nós conhecemos aqui a história, que foi lido, ele fala, não, eu não vou. E depois ele se arrepende. E aí vai. E é interessante que esse filho, a Bíblia o chama de primeiro, talvez só por uma ordem cronológica, ou talvez porque seria o mais velho, talvez porque seria o primogênito. E aí ele tem lá essa posição, olha pai, eu não vou. De repente, ele se arrepende, a Bíblia diz, usa bem a palavra arrependimento, ele se arrepende e ele resolve ir. Talvez o que o impediu de trabalhar com o pai? Talvez nós, nesta manhã, me coloco assim, tantos chamados o Senhor tem todos os dias, tem chamado para conversão. Quantas vezes eu estava jovem ainda e ouvia, de repente, hoje nem tanto, mas quando eu era jovem tinha com mais frequência culto ao ar livre, e às vezes você estava passando ali, ouvia uma palavra, e aquilo te mexia, chamava. E quantas vezes eu disse, não, agora não. Talvez na sua história de conversão você tenha aí passado por muitos lugares, por mensagens, por palavra, por hino, que aquilo mexeu com você de alguma maneira, e você disse, não, agora não. Até que chega uma hora que, puxa, eu vou me entregar ao Senhor, não tem outra solução. E depois de convertido, talvez, tanto trabalho que o Senhor te chama, há trabalhos infinitos na vinha, não só dentro do templo tem uma infinidade, você tem criança, louvor, música, você tem arrumação das cadeiras, nós estávamos conversando com o Diego ali, tem um trabalho na porta, você tem muita coisa que a gente pode fazer dentro do templo, tem cesta da bênção, tem encontro de casal, culto de jovem, culto de senhora, culto de criança, um monte de infinidade que a gente pode trabalhar. Mas a vinha é muito maior do que está aqui dentro das 4 paredes. E há uma infinidade de trabalho lá fora que nós possamos fazer para o Senhor. E o Senhor nos chama todos os dias para fazer isso. O Senhor nos chama a todo momento para executarmos essa obra. E aí quantas vezes, irmãos, eu sendo filho, né, o Senhor está falando aqui com filhos, Ele não está dizendo aqui que um era filho e o outro era não, os 2 eram filhos. Eu como filho, que já participei da bênção, já participo da mesa do Senhor, posso comer dos pães, posso me alimentar da palavra do Senhor, muitas vezes eu sou como esse filho que eu olho e falo assim, não vou, eu não tenho capacidade. Te chamam lá para fazer uma visita, não vou, eu tenho medo. Já ouvi pessoas dizendo, eu vou lá orar não, eu tenho medo. E se eu oro lá e não acontece nada? Já vi pessoas dizendo isso.
E nós, muitas das vezes, nós somos como este filho, que por uma certa insegurança, nós não vamos e nós deixamos de trabalhar na vinha. Irmãos, que nesta manhã nós possamos pensar igual esse filho, que me venha o arrependimento e eu possa começar hoje a trabalhar na vinha do Senhor, eu possa começar hoje a me entregar ao Senhor, eu posso hoje tomar uma posição. Não é? Nós estamos no início do ano e as pessoas gostam do início do ano de fazer a sua meta, então vamos começar hoje, não deixa para segunda-feira não, hoje. De repente a gente olha e fala, puxa, eu não posso trabalhar na vinha por conta do meu pecado. Eu já ouvi muito isso também, olha quantas falhas eu já cometi, quanta coisa errada eu já fiz, como é que eu vou ser crente agora? Como é que eu... Não é? O Marcão falou de bullying aqui, vão fazer bullying comigo, porque eu fiz tanta coisa errada, e agora eu saio com Bíblia na mão, não posso. Eu já fiz tanta coisa errada, como é que eu vou agora lá fazer uma visita para o enfermo no hospital? Eu não tenho autoridade. Irmão, a autoridade veio do Senhor, porque quem te chamou foi o Senhor. Quem te transformou foi o Senhor. Quem te buscou lá na lama foi o Senhor. Quem te pegou de longe e trouxe no colo. Ah, como eu gosto desse versículo que fala que Jesus foi buscar aquela ovelha e trouxe no colo. Quem te trouxe no colo foi o Senhor. Ele é que sabe o valor da sua alma. E do seu passado, a Bíblia diz que Ele não se lembra. É tempo de começarmos hoje. E aí tem o outro filho. O outro bate o pé. O outro diz, eu vou. Talvez o pai dá até um sorriso. Opa. Não, o filho diz que vai. E aí, ele não vai. E olha que interessante que o que o Espírito Santo me deu essa semana acerca disso. Quando eu digo que vou e não vou, demonstra o meu desinteresse pelas coisas do Senhor. Eu não estou preocupado se tem vidas precisando de uma palavra. Eu não estou preocupado, de repente com a minha vida está tudo bem, no meu casamento está tudo bem, então eu não estou preocupado se o outro está precisando de um auxílio no casamento. Eu não vou. De repente, alguém fala, olha por mim. Eu falo, tá, beleza. Isso a gente faz, irmãos. Alguém fala assim, irmão, estou precisando, estou no sufoco. Quando você lembrar, ora por mim. E a gente fala, amém, oro. Não esquece. E não ora. Não é o meu problema, não é a minha situação. E nós nos esquecemos. Eu estou desinteressado do problema do outro. O problema do outro para mim não tem peso nenhum. E muitas das vezes também nós somos esse filho, que fala que vai e não vai, fala que faz e não faz. Foi proposto o jejum aqui na igreja, vamos fazer? Amém, vamos fazer. Esqueceu. E às vezes eu sou esse filho também, irmãos. Mas como o primeiro, eu tenho que me arrepender. Não é? Porque a Bíblia diz que, quando Jesus pergunta, qual deles fez a vontade do Pai? Aqueles homens sabiam responder, certamente, o primeiro, o que disse que não ia, mas depois foi. Nós possamos fazer a vontade do Pai nessa manhã. Talvez, até agora eu falei que ia e não fui, mas é tempo de mudar. Quando eu digo que vou e não vou, eu fico com a minha fé mediana. Eu não consigo me aprofundar.
eu me afasto do pai. O pai está lá na vinha, está trabalhando lá. De repente com outro filho, com outro irmão. Mas eu estou fazendo outras coisas. Eu estou fazendo coisas que são do meu interesse. E aí eu me lembro do filho pródigo. Também um pai que tinha lá 2 filhos. E o mais novo disse, olha pai, eu vou embora. Dá aí a minha herança, dá o que é meu. E eu vou embora. E foi para longe do pai. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, longe. Lá ele gastou da maneira que ele quis, do jeito que ele achou melhor, desperdiçou a herança. Mas tinha um filho que estava lá trabalhando. Tinha um filho que estava em casa. Tinha um filho que estava perto do pai. E a Bíblia diz que, mesmo aquele estando longe, o pai o esperava todos os dias. Ele gastou a herança, ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Ele propôs no seu coração, olha, não dá para mim isso, eu vou me levantar daqui. Se arrependeu. Vou me levantar, vou embora, vou falar com meu pai, porque lá na casa do meu pai, até o trabalhador tem abundância de pão. E eu vou embora. E quando ele chegou, a Bíblia diz que o pai estava esperando. Talvez, irmãos, nós às vezes andamos longe. Talvez eu sou esse segundo filho aqui, que estou um pouco despreocupado com as coisas. Eu estou só preocupado lá com o meu trabalho, com a minha correria, com o meu dia a dia, e acabo me despreocupando das coisas do Senhor. Mas no momento em que você resolve, eu vou voltar, o Pai está te esperando, e está te esperando com festa, com anel, com sandália, preparado para te receber. Talvez seja esta manhã que nós vamos nos colocar e o Pai vai nos receber de braços abertos, porque Ele está nos esperando. E aí, é interessante que me chamou a atenção a palavra hoje, né? Que o pai fala, olha filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. De repente, se o Marcão falar para mim assim, ô Leandro, eu estou com um serviço lá em casa para nós fazer, eu sozinho não aguento, vamos lá hoje? É hoje, agora. De repente eu não vou, eu apareço lá amanhã, ele fala assim, teve jeito não, eu precisava ontem, você não veio, o Diego passou aqui, ajudou, eu já fiz. Acabou. Hoje. Tá? Mas quando nós nos tratamos do hoje do Senhor, o hoje do Senhor é diferente, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então ontem, eu falei, Jesus, ontem eu falei que eu ia, e eu não fui. Ontem eu falei que quando meu irmão pediu oração, eu esqueci, eu não orei. Ontem precisava fazer uma visita, eu não fui. Estou lá no meu trabalho, lá alguém reclamou de uma situação que eu podia ter dado uma palavra, que nós temos isso, que nós temos abundância de alimento, eu podia ter dado uma palavra ali para o meu colega de trabalho, mas eu me calei, eu não fui ontem, mas a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida nessa manhã, e você pode hoje, de novo, você pode amanhã, hoje de novo. O hoje do Senhor é o constante, é o sempre. E aí eu me lembro da outra passagem, que o homem sai ali procurando trabalhadores para a vinha. Vamos falar no nosso dia de hoje, ele sai 8 horas da manhã e ele combina ali um preço de salário. Ele sai às 9, ele combina o mesmo preço, às 10 o mesmo preço, às 11, às 4 da tarde, às 5 da tarde o mesmo preço. O hoje do Senhor também não tem uma hora determinada para começar. Talvez o seu hoje começou aí mais cedo. Talvez agora, 11h10, seja o momento do seu hoje começar.
O hoje do Senhor não tem tempo, não tem hora. Nós podemos começar o hoje do Senhor agora. Propor no meu coração, Senhor, talvez até hoje, até esse momento, eu ainda não me entreguei por completo, mas eu vou fazê-lo agora. Talvez até hoje eu tenha negligenciado o trabalho, eu tenho me ocultado, mas eu vou começar agora. E o Senhor vai te receber de braços abertos, hoje, nesse momento. Se talvez você olhar agora e falar assim, eu vou, e não vai, a hora que você resolver vir, o Senhor vai estar te esperando. Mas não demore, irmão. Não demora, porque a herança está te esperando. A proximidade com o Pai está te esperando. Seria muito bom que começasse hoje a trabalhar. Seria muito bom que começasse hoje. Esse texto fala de conversão. Que aqueles homens que foram batizados por João, Jesus fala aqui de meretrizes. Creram primeiro. Esse texto é de conversão. Olha, vocês estão, nem depois de explicado, vocês não estão crendo, nós não queremos ser este. Nós queremos ser aquele que entendeu a palavra, que ouviu o conselho, que ouviu o aconselhamento do Senhor, que ouviu a mensagem e que dispôs-se. Talvez já tive aí algumas vezes que eu não fui, mas a partir de agora eu quero ir. Eu quero ser o filho que vai. Eu quero ser o filho que está junto com o Pai. E eu tenho certeza que você também, nesta manhã, é o filho que quer estar com o Pai. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Nós vamos passar para o ato da ceia. Se coloque em pé, por gentileza. Primeiro Coríntios 11, capítulo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha aqui, ó, o trabalho do Senhor. Entrando em conformidade com a mensagem. Nós somos participantes do corpo e do sangue do Senhor. Da carne do Senhor, do corpo do Senhor. Ou seja, nós somos parte do Senhor. Cabe a nós, então, fazer a obra do Senhor, distribuirmos, não é? Na seara que está lá fora, no campo que está lá fora. Cabe a nós fazermos a obra do Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, não é este exame, irmãos, não é para você se excluir, não é para você olhar e falar assim, eu não sou digno, como eu já falei aqui na mensagem. Nenhum de nós éramos, nenhum de nós somos, nós temos as nossas falhas, nós temos as pisadas na bola, nós temos os nossos momentos, mas a palavra nessa manhã diz de arrependimento. Aquele filho disse que não ia, mas quando ele se arrependeu, ele foi. Portanto, irmão, se tem algo que te impeça nessa manhã, arrependa-se, conserta com o Senhor e participa do corpo e do sangue do Senhor, irmãos. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto,
há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É interessante notarmos, irmãos, que esse texto diz, olha, se eu fosse o meu próprio juiz, não seria condenado, eu me julgaria inocente. Quem de nós quer ser condenado? Nenhum. Se nós olharmos lá os presos na cadeia, todos eles, eu não fiz nada, eu sou inocente. Mas há uma lei que o julgou. Irmão, se o Senhor tem falado contigo, se o Senhor tem te mostrado onde está o seu erro, aquilo que você tem feito que não está em conformidade com a palavra do Senhor, irmão, sinta-se feliz nesta manhã, porque é o Senhor corrigindo, para que lá na frente você não venha perder a herança, lá na frente você não venha ser condenado com a humanidade que está tão podre, numa situação tão difícil. O Senhor tem te chamado, tem te buscado, tem te trazido, tem te confrontado muitas das vezes, para que você possa ter entendimento nas coisas do Senhor e começar a viver uma vida plena com o Senhor. Esse é o chamado que o Senhor tem feito na sua vida. Por isso que o Senhor tem te corrigido muitas vezes, e a correção do Senhor, irmãos, é com amor. A correção do Senhor é algo que não nos dói, mas é uma correção para melhorarmos. Não se sinta inferior, não se sinta fora do corpo, irmãos. Você é corpo de Cristo. E nós já tomamos nessa manhã a posição, nós vamos orar agora, nós já tomamos a posição de que hoje eu vou começar a trabalhar na vinha, de que hoje eu vou fazer parte da vinha, de que hoje eu vou tomar posse dessa minha herança e eu vou começar a pisar na terra da vinha hoje. Portanto, irmãos, não deixe de participar do corpo e do sangue de Cristo. Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, por muitas vezes, Senhor, ser o filho que disse que ia e não foi. Eu quero pedir perdão, meu Senhor, por muitas das vezes, Pai, que eu falei que eu ia fazer coisas e eu não fiz, Senhor. Deus, neste momento, Senhor, nós queremos tomar uma posição diante do Senhor. E eu quero dizer, Pai amado, que a partir deste momento, Senhor, eu me arrependo das vezes que eu não fui, Senhor, e eu quero ir agora. Senhor, eu quero começar a trabalhar na sua vinha, meu Deus, que eu quero me converter por inteiro, eu quero ter experiência com o Pai, Senhor. Meu Deus, digo